Fala moçada, Ricardinho Bio aqui na área. Bora resolver uma questão da Baiana de Medicina sobre bioquímica, hormônios e receptores, tá? É uma questão que transcende o conhecimento de sistema endócrino, você vai ter que misturar ali um pouquinho com bioquímica, com citologia, mas eu tenho certeza que vocês vão entender de boa. E antes que eu esqueça, galera, esse vídeo faz parte de uma promoção que eu quero reforçar com vocês, aqueles alunos que vão fazer Baiana de Medicina no meio do ano e que gostariam de um aprofundamento em biologia e química, já que são as disciplinas com o maior número de questões. Nesse sentido, eu e o professor de Química JP, a gente começou um curso na semana passada, o intensivo para a Baiana de Medicina, de Bioquímica, Biologia e Química, e eu conto com sua presença, tá? Todas as aulas da semana passada, os materiais estão no Google Classroom, se você entra agora você não perde nada, e acho que você deveria dar uma chance para o curso, tá ok? Mas sem merchan mais, vamos embora, vamos para a dica? Então vamos nessa, galera. Vamos conceituar o hormônio? Os hormônios, eles são conceituados não pelo que eles são, mas pelo que eles fazem. Os hormônios são sinais químicos de diferentes naturezas, mas que exercem uma função de controle, uma função de regulação. Só para vocês terem uma ideia, o hormônio pode ser um lipídio, ele pode ser uma proteína, às vezes ele é uma unidade de proteína, ele é um aminoácido que tem função hormonal. E cuidado para não confundir com o feromônio. O feromônio, apesar de ser um sinal químico com função de controle, ele exerce função de controle e regulação num indivíduo diferente daquele que o produziu. Então, os hormônios atuam no mesmo indivíduo que o produziu, os feromônios em indivíduos distintos. A gente sabe que nós, humanos, sofremos uma ação menor de feromônios, né? Por conta do nosso epitélio olfativo primitivo, mas quando comparado com outros mamíferos, a gente vê que os feromônios são muito mais presentes e muito mais ativos. Como que um hormônio atua, galera? Um hormônio atua da seguinte forma. Primeiro que ele é sempre produzido por uma glândula de secreção que a gente chama de glândula endócrina. A glândula endócrina, ela precisa lançar o hormônio na corrente sanguínea. Lembre que uma glândula endócrina não tem ducto de secreção. Ela é vascularizada e o hormônio vai direto para o sangue, tá? E é por isso que o médico que trabalha com a ação dos hormônios no corpo é o endocrinologista, já que o hormônio é o produto das glândulas endócrinas. Esse hormônio no sangue, ele circula a maior parte do corpo, mas ele vai atuar apenas numa região que eu chamo de região-alvo. Essa região-alvo pode ser um órgão-alvo, um tecido-alvo com suas células-alvo. Então, esse sufixo alvo indica que é a região onde o hormônio atua. E aí lá, nessa região-alvo, o hormônio vai emitir sua resposta de controle, de regulação. Alguns hormônios, eles precisam atravessar a célula-alvo para emitir a resposta. Já outros hormônios mandam suas informações em uma proteína de membrana e essa proteína de membrana coloca dentro da célula. Para os hormônios que não atravessam a célula-alvo, não entram para emitir sua resposta, eles vão depender de uma sinalização química que a gente chama de transdução de sinal. É justamente o fato desse hormônio mandar o seu sinal, transferir o sinal para uma proteína integral de membrana, e essa proteína integral manda para um segundo mensageiro, para ele sim mandar a informação para a célula. Então tem toda uma rota sinalizadora ali. Hormônios podem atuar, podem exercer sua função sem necessariamente entrarem na célula-alvo. Não esqueçam disso, tá? E essa história de transdução de sinal, hormônio que não entra na célula, tem tudo a ver com a natureza desse hormônio. Vamos classificar o hormônio, então, pela sua natureza e capacidade de solubilidade em água, tá? Os hormônios hidrossolúveis, e aí a gente vai lembrar que semelhante dissolve semelhante. A água é polar, os hormônios de origem proteica, eles também são polares. Então, eles têm afinidade com água e eu tenho vantagens nisso, principalmente no transporte na corrente sanguínea. Lembra que a maior parte do sangue é água, então o sangue ali é um tecido polar
e os hormônios hidrossolúveis eles conseguem serem transportados no sangue sem que ocorra dependência de transportadores sanguíneos. Mas aí eu tenho uma outra história. Esses hormônios não conseguem se difundir na célula-alvo. Então, eles precisam mandar um sinal, mandar informação para uma proteína de membrana, tá? O receptor dessas células-alvo para hormônios hidrossolúveis são proteínas integrais da membrana plasmática. Então, eu coloquei ali um receptor localizado na plasmalema. Lembra que plasmalema é sinônimo de membrana plasmática. A transdução do sinal só vai acontecer nesses hormônios, os hormônios que não conseguem se difundir na célula-alvo. E aí eles mandam a informação para esse receptor manda para um segundo mensageiro, provavelmente é uma segunda proteína, um sal mineral, algum outro composto que vai receber esse sinal e vai mandar para o local devido, né, lá na célula. Bom, a maioria dos hormônios que a gente trabalha, eles são dessa classe, são hidrossolúveis. Aí a gente pode falar dos hormônios da tireoide, os hormônios da hipófise, todos eles são hidrossolúveis, os hormônios do pâncreas, tranquilo. Vamos agora, galera, falar um pouquinho dos hormônios de origem lipídica, os lipossolúveis. São derivados de um esteroide importante, que é o colesterol, são apolares, e isso dificulta um pouquinho o transporte deles sozinho na corrente sanguínea. Eles vão precisar de lipoproteínas de transporte, tipo aquelas do colesterol, LDL, HDL, são transportados pela ação dessas lipoproteínas no sangue. A vantagem é que eles não precisam realizar a transdução de sinal. Como eles têm origem lipídica, eles não têm carga elétrica e a membrana plasmática vai possibilitar que eles atravessem por difusão simples. Então, hormônio que não faz transdução de sinal, eles entram na célula-alvo por difusão simples, eles não atravessam uma proteína de membrana. Eles se difundem diretamente na matriz lipídica, entre os fosfolipídios. E o receptor desse hormônio está presente ou no citoplasma ou no núcleo, depende da ação daquele hormônio, tá ok? E aí, galera, é muito fácil a gente saber quem são os lipossolúveis. São os hormônios sexuais e os corticoides. São as duas classes que eu tenho esse tipo de hormônio. Os corticoides, os três tipos, né? A aldosterona, a testosterona e o cortisol. E os hormônios sexuais, estrógeno, progesterona e testosterona. Então, essa é a principal diferença entre hormônio hidrossolúvel e lipossolúvel. Vamos visualizar, meu povo, que aqui a gente está tendo uma visão superficial da membrana. Essas estruturas que lembram pequenos galhos são glicoproteínas do glicocálix, um revestimento externo da membrana. Muitos receptores de membrana são essas proteínas. Olha um hormônio lipossolúvel, né? Veja que ele consegue se difundir na matriz lipídica, então, de uma forma muito tranquila. Então, eles passam a favor do gradiente, sem gasto de ATP, entre a bicamada lipídica. Já um hormônio de natureza hidrossolúvel, polar, ele vai depender muito do receptor localizado na membrana da célula-alvo. Então, veja que esse hormônio ele chega, ele tem toda uma compatibilidade, né? Então, ele se encaixa, emite o sinal para um receptor na membrana. Mais uma imagem aqui, agora um pouquinho mais distante. Esse receptor é uma proteína integral e ativa o segundo mensageiro para poder mandar a informação para dentro da célula. Então é assim, isso é uma transdução de sinal. Bora ver como é que foi essa questão da baiana? Vamos direto para as alternativas, porque o texto era um pré-texto, tá? Aí olha só, 01. A entrada de sinalizadores endócrinos no citoplasma ocorre por transporte ativo, o que aumenta a eficácia das respostas. Lembre que sinalizador endócrino é um hormônio. E a entrada de hormônio é por transporte ativo? Não, né? Eu disse a vocês que quando o hormônio entra, ele entra por difusão simples. Então, 01 está falsa. Não é por transporte ativo, né? Lembrando que nem todo hormônio ele entra na célula-alvo. A natureza proteica de certos hormônios favorece sua entrada na célula,
através de difusão simples pela bicamada lipídica. Galera, tá tudo certo, porém a gente está com o tipo de hormônio trocado, né? Os hormônios que entram na célula-alvo por difusão simples são os de natureza lipídica, não os proteicas. Então, esse proteico aqui deixa a alternativa falsa. Mas hormônios que entram na célula-alvo, realmente, por difusão simples. A ativação da célula-alvo no processo de sinalização celular, como atributo geral das células, torna inespecífica a relação hormônio-receptor. Não, pessoal, a gente viu no vídeo, é igualzinho àquela situação de enzima. Os hormônios dependem de uma elevada especificidade, tipo chave e fechadura, então é muito específico. A relação hormônio e o receptor do hormônio tem que permitir um encaixe, tá? Então, não é inespecífica, não. Isso aqui é o distrator da alternativa, seria específica, falsa também. Na transmissão do impulso nervoso, os neurotransmissores são lançados na corrente sanguínea, que os transporta até as fendas sinápticas. Bom, houve uma confusão aqui, né? O hormônio é sempre lançado no sangue, o transporte dele é via corrente sanguínea e neurotransmissores eles vão por uma via eletroquímica, dependente de neurônios e de sinapses. Então, não tem nada a ver do neurotransmissor ir para o sangue e depois ir para a fenda sináptica. Sangue comunicar com fenda sináptica, isso não acontece, tá? E aí a última para nós é a verdadeira, né? Na comunicação celular, os receptores de moléculas sinalizadoras, os receptores de hormônios, caracterizam-se como proteínas integrais da membrana plasmática. A gente viu no vídeo os hormônios hidrossolúveis que não entram na célula-alvo. Os receptores desses hormônios são proteínas que envolvem a bicamada. Então, são proteínas integrais. Essa é a verdadeira A05. Minha galera, espero que vocês tenham gostado da dica, tá? Só reforçando aí que a gente começou um curso para baiana de medicina semana passada. E se você ainda não assistiu a primeira aula, se você está a fim de conhecer o curso, quer assistir uma aula experimental, uma aula de degustação, me mande uma mensagem, tá? E assim, modéstia à parte, eu tenho certeza que se vocês assistirem, vocês vão se matricular. Um beijão para todos, tamo junto aí, galera. Valeu!